Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à nossa live tão esperada aí, para a gente falar um pouquinho sobre o Enem, né? Então a gente vem convidar vocês para acompanhar um pouquinho aí, né? Como que nós vamos preparar esses alunos para o Enem? Qual a possibilidade que a gente tem hoje recursos para poder se estudar e se preparar cada vez mais para o mercado de trabalho, tá? Primeiramente, meu nome é Diogo, eu sou coordenador do ProEnem Atena, MED também, do Colégio Atena. E, além disso, também sou supervisor de polos EAD, trabalho com educação à distância, já há mais de 10 anos. Tá? Vou convidar um cara muito especial aqui para entrar e conversar conosco. Então, seja bem-vindo. Obrigado, boa noite para todos aí. Obrigado pelas presenças. Isso aí. Tutuco, então, vamos falar um pouquinho sobre Enem, a gente discutir alguma coisa que é importante para esse momento que a gente vive, né, e deixar cada vez mais nossos estudantes conscientes e atentos a tudo que vem pela frente aí nesses próximos meses, né? Com certeza, com certeza. Vamos lá. Com relação ao Enem, Couto, o que você tem para nos falar? O que você verifica e enxerga de possibilidades? Como que vai ser esse Enem, que era para acontecer agora, né, daqui mais ou menos 2 meses, infelizmente vai acontecer somente em janeiro. Qual que é a expectativa e como é que você enxerga isso? Na verdade, eu enxergo esse adiamento como bom, né? Na verdade, eu acho que deu tempo para as escolas se prepararem mais, entrar nessa questão do online, do ensino remoto. Então, eu acho que os jovens ganharam mais tempo para isso, né? E não falando só através do Atena, mas falando também em todo o Brasil, né? Porque, como educador, eu me sensibilizo muito com relação à escola pública, pelas dificuldades que eles estão enfrentando, e acho que esse adiamento do Enem, ele foi bom para todo mundo, né? O Enem esse ano terá 2 modalidades, a presencial tradicional ou impressa, vai acontecer nos dias 17 e 24 de janeiro, e pela primeira vez o governo, na verdade, vai experimentar o modelo digital, que vai acontecer 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Esse modelo digital é a primeira edição que está tendo dele. Dessa vez o governo liberou 100 mil estudantes para se fazer, mas o intuito é que até 2026 saia do modelo tradicional e fique tudo digital. Até por questões de custo com impressão e também para cada vez mais aproximar do nosso universo, dos dias de hoje, do mundo digital, né? Tanto no modelo tradicional quanto no modelo digital, o Enem acontecerá em 2 domingos consecutivos, onde no primeiro domingo as provas são de redação, mais 45 questões de linguagens e 45 questões de ciências humanas. Os alunos iniciam as provas às 13h30 e encerram às 19h. Então tem 5 horas e meia no primeiro domingo. No segundo domingo consecutivo, tanto da versão impressa quanto da versão digital, são 45 questões de matemática e 45 questões de ciências da natureza, que nós vamos falar mais para frente o que é isso aí, né? Os alunos iniciam a prova também 13h30 e encerram a prova às 18h30. Então, no segundo domingo, eles têm 5 horas para realizar o exame. O exame tradicional, obviamente, ele vai ser diferente do exame digital, porém com o mesmo grau de dificuldade, com o mesmo grau de complexidade, porque quem define o grau de dificuldade do Enem é a TRI, a famosa teoria da resposta ao item, que é a estatística que o Enem é corrigido. Inclusive, para quem tiver a chance aí, quem tiver a oportunidade de se ingressar nesses nossos cursos, terão uma aula aí com o professor de matemática, o professor Guilherme, sobre a TRI, explicando passo a passo de como a TRI funciona, o que eu acho primordial e essencial, porque não é uma prova onde a sua pontuação é exatamente o seu número de acertos, né? Isso aí vai depender de toda uma estatística que está por trás disso aí. E o resultado está previsto para 29 de março. Com relação aos nossos os cursos, né, de uma forma geral, né, o Atena está trazendo uma grande novidade aí para todo mundo, para poder, quem está desesperado porque não conseguiu, porque praticamente perdeu o ano com a pandemia e tem um Enem pela frente, como que vai ser os cursos do Colégio Atena agora para poder auxiliar não só Araxá, mas todo o país, quem quiser, puder e deve sim se inscrever nos cursos do Colégio Atena. Como é que está essa possibilidade e como que você está enxergando, o que o Atena está trazendo aí para a população? Perfeito, Diogo, excelente. Primeiro, com relação à preparação para o Enem, nós continuamos com o famoso terceirão, né? Que eles têm aulas intensas aí e, obviamente, voltadas para o Enem para os principais vestibulares do país, né? Eles têm uma carga de 40 horas semanais e eles estão aí a todo vapor. Agora, esses 2 cursos novos que nós estamos lançando, né? Vendo aí essa gama de possibilidades, depois você vai falar melhor para a gente aí sobre essa educação à distância, né? A gente sempre monta no segundo semestre aí 2 cursos
e não deixaremos de fazer isso esse ano, né? Que na verdade é o ProEnem e o Athena Med, né? Esses dois cursos, os dois, são baseados na matriz de habilidades e competências do Enem. Eles têm o mesmo formato, porém o Athena Med tem um pouco mais de aulas e algumas especificidades da medicina, com mais pegada para a medicina. E para quem optar pelo ProEnem, as aulas também são de segunda a sexta, só que à noite, das 19 às 22h15, e por ser à noite é um curso um pouco menor. Então são 4 aulas por noite, de 45 minutos, e o intervalo de 15, 2, intervalo e 2. Tá? E as aulas todas remotas, né, Couto? É bom deixar claro assim que esse curso, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, o que seria remoto, o que seria EAD, né, aula gravada, mas é bom deixar claro que essas aulas vão ser ao vivo, direto aí da sua casa, para você poder estudar, né, e fazer, assim, uma novidade, o Athena Med, que é uma pegada nova, e a gente vai falar de professores daqui a pouco, e o formato, e assim, para quem está esperando passar no Enem, com certeza, esses dois cursos com a pegada dos professores que estão no time é fantástico. Né? Sim, sim. Mas já falando nessa questão dessa montagem, desse time que a gente está aí, como é que você está vendo esse formato, os professores, como que vai ser essa divisão de aulas, né, baseado em cima das competências do Enem, né, embasar dessa forma, para poder montar um curso pré-vestibular que vai levar o aluno a se preparar muito bem para o Enem. Como é que está esse formato, como é que está essa metodologia e tudo mais? Sim, vamos lá, Diogo. Como eu disse que o curso foi todo montado baseado na matriz de habilidades e competências do Enem, né? Então, na verdade, nós contabilizamos o número de aulas que terão de segunda-feira até em janeiro, né? E montamos para 4 aulas à noite e 5 aulas à tarde e dividimos irmãmente pela pontuação do Enem. Então, foi dividido esse número de aulas em 5. Redação, que é 100% aulas de redação. Linguagens, dentro de linguagens, 70% será abordado língua portuguesa e literatura, 10% será abordado língua estrangeira, e o aluno vai optar por inglês ou por espanhol, de acordo com o que ele fez na inscrição. Essas aulas vão acontecer em mesmo tempo, só que em salas virtuais, virtuais diferentes. Então, o aluno opta por espanhol ou opta por inglês. 10% de artes, 5% de educação física, que está dentro de linguagens também, e 5% de TIC, que é tecnologia de informação e comunicação. Essas porcentagens, né, elas não foram criadas por nós. Essas porcentagens, elas batem exatamente com a tendência dos últimos 5 anos de Enem. Tá? Então, linguagens foi essa porcentagem estabelecida. Depois, a mesma quantidade de aulas para matemática, lembrando que matemática é só matemática. A mesma quantidade de aulas para natureza. Natureza nós fizemos da seguinte forma: 34% das aulas serão destinadas à física, 34% destinadas à química e 33% destinadas à biologia. Os tempos mostram aí, as estatísticas mostram, os últimos anos mostram, que tem uma diferença muito pouca entre a porcentagem de uma disciplina e outra. Então, por isso, nós colocamos aí bem parecidos. E em ciências humanas, que são 4 disciplinas, como mostrou a tendência os nossos estudos, nós estamos deixando aí 30% das aulas com história, 30% geografia e 40% filosofia e sociologia. Então, assim, o curso abrange as 4 áreas do conhecimento e mais a redação, né? E esse número de aulas, repito, ele foi estudado e pensado, né? E não simplesmente colocado para adequar isso aí aos horários. Só reiterando aí, com relação às áreas e à redação, isso é dado mesmo, né? Então, quer dizer, os valores são iguais para essas 4 áreas e a redação com as suas especificidades. Agora, dentro de cada área, o Enem é livre, né, para colocar. Então, pode ter anos onde tenha mais questões de história e menos de geografia, ou mais de filosofia e menos de sociologia, ou mais de literatura e menos de língua portuguesa. Então, nós criamos essa grade baseado numa estatística dos últimos 5 anos, de uma tendência dos últimos 5 anos. Certo? Perfeito. Couto, conta pra gente quem que é o time de professores, quem que tá nessa pegada aí com a gente. Porque assim, eu acho que nós somos... Não, a montagem desse time, eu acho que eu falo pra vocês, se outro curso pré-vestibular tiver, nós tiramos assim de letras, são caras fantásticos, eu tenho uma admiração muito grande por essa equipe aí que foi formada. Queria que você falasse um pouquinho de cada um, né, para apresentar e nosso público aí conhecê-los. Nós temos com redação, língua portuguesa e literatura o professor Daniel, língua inglesa o professor Alisson, espanhol professora Débora, arte professora Laís, educação física professor Diogo, tecnologia de informação e comunicação, algumas aulas de matemática e a física professor Pedro Achidani,
Algumas aulas de matemática e química, professor Guilherme Macaco. Biologia, professor Udi. História, professor Luiz Gabriel Pala. Geografia, professor Otávio. Filosofia e Sociologia, professor Bêmia. Maravilha. O time igual esse tem como dar. O cara não chegar lá bem no Enem, não tem como, gente. Não tem como. Tem como. Um timaço mesmo. E então a gente está trazendo essa novidade para você que está entrando aí na live. O Colégio já tendo se preparando e preparando você, o filho, quem estiver assistindo a live aí, para fazer o Enem 2020 bem preparado e os cursos de medicina também, né, tão concorridos aí pelo país. Como é que vai ser esse suporte pedagógico? Como é que vai ser o material? Como é que nós vamos utilizar isso? Como é que vai ser esse acesso? E como que nós vamos auxiliar, né, o aluno que estiver ingressando? Então vamos lá, Diogo. O material também foi escolhido a dedo, né? Eu acho que todos sabem que nós, no Athena, nós somos parceiros do COC aí há quase 20 anos, né? O COC está há 50 anos aí no Brasil e, obviamente, tem um material de primeira, né? E esse material, dentro do leque dos materiais do COC, foi escolhido a dedo. Nós vamos utilizar o chamado material R e o ProEnem 3. O R, ele vem apenas teoria. Então, é um livro grandão, onde vem um resumo da teoria de todas essas disciplinas que eu falei, de todas essas áreas, de todas essas microdisciplinas aí que acompanharão esses 11 professores. E o ProEnem 3 é um livro apenas com exercícios, salvo engano, 1923 exercícios, ou seja, quase 2.000 exercícios, subdivididos aí nas 4 áreas do conhecimento. Então, a metodologia das aulas é que o professor sempre passe um resumo da teoria e depois a aula mesmo vai ser baseada em resolução de exercícios dos Enems que passaram e também exercícios dos principais vestibulares, exercícios de segunda fase, exercícios do sistema COC e assim por diante. Os alunos terão material online, né? Depois na inscrição eles terão direitinho como que vai ser esse acesso e terão também fisicamente para quem quiser retirar o material na escola, né? Para quem mora em Araxá ou próximo, fica fácil, só retirar o material na escola. Para quem mora longe ou está fora aí, sabe que tem esse material, né? Mas tem tudo online, então não vai ser prejudicado de forma alguma. Além desses 2 materiais, pelo fato do aluno ser COC, ele tem acesso ao portal. O portal COC está maravilhoso, cheio de novidades, palestras, interativo, dicas do Enem, aulas diferentes, então vai ter acesso ao portal. E o principal de tudo, né, que a gente até ia deixar para falar mais no final, mas eu acho que cabe falar aqui, que nós temos o famoso plantão online, né? Então, da mesma maneira que o curso ele vai ser online, remotamente e ao vivo, os plantões também são. Para quem entrar, depois nós vamos explicar direitinho como que funciona, mas o plantão online do COC, existem professores do COC do Brasil inteiro disponíveis na plataforma. O aluno tem alguma dúvida, ele entra em tempo real, ele vai abrir uma aba, vai aparecer lá todas as disciplinas, todos os professores que estão disponíveis e os horários. Imagine que eu esteja fazendo o Promed, o Athena, né, à tarde, e à noite eu estou estudando e surgiu alguma dúvida em física. Eu vou entrar no plantão online, lá na plataforma vai abrir para mim todos os professores de física que tem naquele horário disponíveis. Eu vou contactar um, e aí por chat, ou via Hangout, ou apenas mesmo ali, eu vou tirar minha dúvida em tempo real. Então isso é muito fantástico. É fantástico. É bom deixar, isso aí que tu acabou de falar, pessoal, é muito importante, que eu acho, e que eu vejo, que primeiramente, o aluno que está se inscrevendo no ProEnem, e que é de outras escolas, né, ele vai ser aluno Athena COC, então ele não vai simplesmente entrar, e o material é COC, né, com a tradição COC, todo mundo conhece, né, um dos sistemas de ensino que mais aprova no país. Ele vai ter acesso ao portal dele, isso é importante, que ele tem um portal para ele acessar, tem um ambiente virtual lá que ele acessa, ele tem os conteúdos de estudo para ele, e além disso, tem o plantão online. Então, se ele está desesperado, se ele está preocupado, é só acessar o portal dele que ele tem as resoluções. E se assim ainda não tiver de acordo, tem as aulas. Ó, professor, na aula você falou isso, é a oportunidade que o aluno tem de como se ele estivesse realmente estudando presencialmente. Né? Um portal fantástico, o portal COC. Então, eu acredito assim, que você que está querendo estudar, então vem com a gente, vamos estudar no ProEnem, tá? Com relação ao público-alvo, quem que é esse público-alvo? Obviamente são estudantes inscritos no Enem, estudantes inscritos em medicina, né? Estudantes inscritos nos principais vestibulares do país e alunos do ensino médio, né? Muitos alunos do ensino médio me perguntam, Cutuco, vale a pena fazer esse curso, né? Sendo bem sincero, eu acho que alunos do 2º ano do médio e do 3º ano, né? Alunos do primeiro ainda viram muito pouco
as disciplinas que serão cobradas. Então, eu ainda acho cedo, ainda acho que não é hora, mas alunos do segundo, do médio, que queiram fazer, e obviamente dos terceiros anos aí de todas as escolas, né? Então, esse seria o nosso público-alvo. E é importante, né, Couto, quem está aí no segundo ano, diz, eu vou fazer o Enem, mas vou fazer por treinar mesmo. Não. Começa a fazer agora, porque você vai ter uma experiência muito grande, né, Couto, com relação à prova do Enem, às vezes nunca fez. E se você sair bem, você já tem uma ideia de como é que você vai fazer o ano que vem. Assim, se você conseguiu sair bem num treineiro, lógico que no próximo você vai se dedicar mais. Porque é concorrido, a gente sabe. Tanto que as pessoas sofrem na hora que saem no SISU, que saem para o ProUni, com a nota do Enem, para você conseguir um lugar numa faculdade federal ou no estadual, né? Então, isso é importante. É importante que você se dedique já desde cedo, porque o estudo é a maior ferramenta que você tem para o resto da sua vida. Né? Exatamente. Então, até quando a gente fala de público-alvo, é óbvio que o público-alvo é quem está, né, envolvido com o Enem, com medicina e com vestibular. Mas eu ainda defendo essa ideia do aluno do segundo ano do médio, porque eu acho que quem hoje está no segundo ano do médio, aí no meio do ano, em agosto, praticamente já encerrou todo o conteúdo do ensino médio. Então, vale muito a pena, né, um curso para revisar, um curso para aprender aquilo que não aprendeu, aquilo que ficou para trás, e para treinar para o que vem pela frente aí. Né? Com certeza. Ô Diogo, e agora, eu acho que o mais importante de tudo, e jamais o Athena assim, montaria um curso se não fosse dessa maneira, né, é o grande diferencial que é a maneira com que esse curso vai ser ministrado. Eu queria que você explicasse aí, você com mais de 10 anos aí nessa área de educação à distância, eu queria que você explicasse as diferenças. Tem se falado muito aí em ensino remoto, educação à distância, ensino online, e as pessoas têm muita dúvida, e esse curso ele vai ser oferecido de uma maneira também que é diferente desse convencional. Então eu queria que você explicasse aí pra gente, por gentileza. Isso é muito importante, né, Couto, essa questão dessa diferenciação. Acho que quando chegou a pandemia, eu sempre falo que a gente avançou em 5 anos, né? A gente avançou praticamente 5 anos em um mês. Foi o tempo que a gente teve que se adequar, que a gente teve que compreender o que estava acontecendo, e a educação ela seria muito afetada nesse ponto, porque não poderia ter aula presencial, mas veio as ideias, e a gente teve a palavra reinventar mesmo, eu acredito, das aulas remotas, né? E o Colégio Athena, eu destaco muito o Colégio Athena, porque minha filha estuda, então eu vejo muito essa questão de como que ela se desenvolveu nesse período. O que é uma aula remota, gente? A aula remota, o aluno ele vai receber o material como se ele estivesse dentro da sala de aula presencial. Todo o conteúdo que ele estudaria numa aula, ele está estudando com o professor online. Então isso é muito bacana. Ela tem aula, por exemplo, minha filha, de 1 da tarde até às 5 da tarde, como se ela estivesse dentro da escola e dentro dos intervalos que ela teria dentro da escola. Então, se você vai fazer o pré-vestibular conosco, o que é importante destacar? Que você vai estudar fazendo o quê? Aula remota com o professor na sua frente, ao vivo, via Hangout, né? Via Google aí, para você ter a plataforma, o livro, o material que ele vai estudar, o mesmo material que ele apresentar, você, aluno, vai ter esse material. Então você pode dialogar, professor, estou com uma dúvida. Ele vai conduzir da melhor forma possível. Ou ele vai falar com você via chat, porque às vezes ele está falando ali, ele já responde via chat, ou você pode chamá-lo, né? Ele vai conduzir da melhor forma possível. Isso é aula remota. Isso não é aula EAD, é uma educação à distância? Sim, não deixa de ser uma educação à distância. Mas existem várias formas de educação à distância. Essa educação à distância de aulas remotas, eu acredito que é a forma mais convencional que a gente encontrou hoje e que as pessoas acreditam que ela dá certo. Né? Teve muita gente que foi contrário lá atrás. Eu vou fazer aula, que preguiça. Nossa, eu tenho aula disso, tenho aula daquilo. Isso mudou, isso já passou. As pessoas elas tiveram que adaptar mesmo, acostumar. Mas na realidade eles estão gostando, porque fica em casa, não tem que acordar, posso acordar quase na hora. Né, quem é aluno. Então, de uma forma ou de outra, existiu uma economia também. Só o fato de eu não ter que deslocar a escola já é né, economizar, por exemplo, com combustível. E, por outro lado, eu ganho tempo com isso. Né? Eu ganho tempo até mais para estudo. Agora, existe o outro tipo de EAD, que não é em tempo real, que não é aula remota, que não está acontecendo ao vivo, que é aquelas aulas gravadas. Aí é um outro EAD, porque ele já foi produzido, ele está gravado, basta um clique, um acesso, você vai acompanhar a aula gravada. E isso já é um pouco diferente. Aí é onde eu acho que o conteúdo está exposto. Né? Você está fazendo EAD nesse momento, você está vendo a diferença de uma aula em tempo real para uma aula gravada, que é totalmente diferente. Então você vê essa questão da leitura, né, que você tem que ler bastante, e depois fazer exercícios e entender o vídeo que foi proposto. De pro Enem, totalmente diferente. Então eu acredito que a gente está assim, num caminho de uma educação que já se fala no MEC 40% no ensino superior. Eu não sei como é que está essa questão aí presente já no ensino médio, mas no ensino superior, a educação à distância ela chegou,
foi homologado os 40% para que sejam trabalhados cursos híbridos, então a gente já tem que ir acostumando que daqui a um tempo, às vezes eu vou na faculdade 2, 3 vezes por semana apenas, e não a semana inteira. E o restante do material, não vou estudar? Vai estudar dentro da sua casa, dentro do ambiente virtual que vai ser disponibilizado para você. Essa é a diferença total entre aula remota e um EAD com aulas gravadas. Tá? Perfeito, Diogo. E assim, eu acho que o Athena só se dispôs em abrir esses cursos por conta dessa diferença. Mesmo porque, não desmerecendo aulas gravadas e tudo mais, mas isso aí o aluno tem a qualquer tempo, em qualquer hora, né? Hoje em dia, se você abrir o YouTube ou qualquer plataforma, você vai ter lá aulas gravadas de qualquer assunto que você quiser do Enem. Mas na realidade, né, te cortando rapidinho, na realidade, essa questão do Athena, você fala que não se disponibilizou em ter aulas gravadas, é a questão da corresponsabilidade, os pais com a escola, mas de levar o ensino para o filho e os pais acompanharem esse desenvolvimento. E não simplesmente entregar o material para um pai que às vezes nem está preparado para poder ensinar o filho. Essa é a diferença que eu acho assim, fantástica, né? E eu acho que, eu costumo dizer o seguinte, que a única diferença é que ao invés do aluno ir ao Athena e ter a aula lá na sala, ele vai ter a aula da casa dele. E a interação com o professor não tem preço para isso, né? A interação com o professor ela é muito importante. O tete-a-tete com o professor é muito importante. Então, numa aula gravada, numa resolução de exercícios, num programa que tem alguma coisa, é óbvio que eu posso adquirir muito conhecimento, e principalmente se tratando de Enem, de medicina e de vestibular, que hoje tem, né, vários cursos aí que a gente pode ingressar. Mas esse cara a cara com o professor, aí é diferenciado, né? Assim, aí seria mesmo, eu teria que ingressar num curso, e é por isso que o Athena está acreditando nisso. Diante do que você mesmo falou aí, você está tendo experiência com a Gabi, e tirando a educação infantil, que a gente sabe das especificidades da educação infantil, de 6 anos para cima, né, do primeiro ano do Fundamental 1 até o terceirão, essas aulas estão funcionando muito bem, né, graças a Deus. Maravilha. Show. Olha. Excelente. É isso aí. Então vamos lá. Então, vamos com tudo. A gente espera você aí se inscrever no ProEnem, no Colégio Athena. Beleza. Quero te agradecer muito, foi excelente, foi muito bom fazer essa live com você. Espero que a gente tenha aí conseguido atingir o grande público e mostrar que educação, seja ela presencial ou online, sabendo fazer, ela é um sucesso, né? Perfeito. Quero te agradecer demais também. Você sabe que o bom filho a casa torna, né? Você esteve com a gente no Athena há muito tempo e agora você está no Nerachá. E aí a gente, obviamente, a gente te convidou para auxiliar a gente na montagem disso aí, que você é especialista, né? Então queria agradecer você também, todos que nos assistiram, agradecer a nossa equipe de professores, que estão todos aí aguardando o nosso chute inicial na segunda-feira, né? E dizer para quem assistiu e para quem não assistiu, procurar as informações, nós estamos todos à disposição no Athena para esclarecer aí melhor os cursos novos que estão sendo lançados agora e que iniciarão na segunda-feira. O ProEnem são voltados para quem está inscrito no Enem, quem está inscrito nas universidades de medicina e nas universidades de uma maneira geral. Lembrando que o aluno do ensino médio, eu como educador aconselho o aluno do segundo ano do ensino médio já a fazer parte desse curso aí com a gente. Tá bom? Aí, tá? Grande abraço. Grande abraço. Todos. Espero vocês aí segunda-feira. Valeu. Aí. Obrigado, gente. Um abraço para todos. Boa noite. Obrigado, gente.